Oiê! Eu sou a Lau E eu sou o Lucas. e hoje a gente vai falar de algo que ainda é muito comum no universo de tatuagem. Oiê! Eu sou a Lau E eu sou o Lucas. e hoje a gente vai falar sobre cópia, que ainda é algo muito comum no universo de tatuagem. Quando a gente fala de cópia, a gente fala de reprodução de uma arte autoral. Essa ideia de reproduzir várias vezes o mesmo desenho, ela tá enraizada dentro da história da tatuagem, que na verdade é a origem do flash tattoo, né? Os desenhos que ficavam na parede ali, e você chegava no estúdio e escolhia o desenho, e isso era reproduzido várias vezes em pessoas diferentes, né? Não só isso, às vezes tinham catálogos onde você escolhia suas tatuagens, e isso não faz muito tempo. O quê? 5, 6 anos atrás ainda tinha muito essa cultura de chegar no estúdio e escolher sua Um desenho tatuagem. pronto ali. Um desenho pronto. Isso. A pira da tatuagem autoral ela ainda é muito recente. Ela apareceu com o surgimento de artistas autorais que, por sua vez, surgiram desse boom da tatuagem, dessa efervescência que está acontecendo no universo da tatuagem, né? E isso acabou acontecendo também por facilidade de divulgar o trabalho, né? Então o Instagram, acho que tem uma parte muito importante nesse... Tem um papel muito significativo nesse Acabou boom aí. dando visibilidade muito mais fácil para os artistas. Então, se há pouco tempo atrás era ok você pegar um desenho que estava pronto ali e reproduzir sem problema nenhum, né? Hoje, qual que é o problema de você copiar um trabalho autoral? Aliás, quais que são esses problemas? Os problemas dizem respeito a algo que é moral, jurídico, econômico, porque a gente está falando de processo intelectual. E processo intelectual, ele demanda esforço, pesquisa, tempo e, lógico, se a gente está falando de algo que você não consegue apelar para o bom senso de alguém, se alguém não consegue enxergar que isso também é uma forma de trabalho, aí a gente tem medidas legais que podem ser adotadas também. Processo! Gera processinho, gente, de verdade. Como assim? Essas obras intelectuais, seja ela vídeo, fotografia, desenho e até tatuagem, né? Porque o processo inicial da tatuagem é a criação do desenho, a elaboração da composição. Ela é protegida por lei. E a gente tem uma colinha aqui. Pra saber qual Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lei dos Direitos Autorais. Tan, tan, tan. O que diz respeito a essa lei dos direitos autorais? Ela protege toda e qualquer produção artística, como a gente já falou, e garantem esses direitos ao autor de quem a produziu. Isso pode ser moral, o autor regula a circulação, a edição ou impede a circulação da sua obra, enfim, ele faz o que ele quiser com a obra dele. Ele tem total direito à integridade dessa obra, então é ele que fez e ele que tem todos os direitos sobre isso. Inclusive o direito patrimonial, que daí diz respeito à parte econômica da sua obra. Então, assim, se a obra é reproduzida de qualquer maneira, parcial ou integralmente, de qualquer maneira mesmo, isso é ilegal. Se não tem autorização do autor da obra, isso se torna ilegal. A simples menção, por exemplo, se você se aproxima muito da obra ali, quando a gente fala de desenho principalmente, não basta você pegar o desenho, espelhar, mudar a posição ou simplesmente mudar o acabamento, isso não deixa de ser uma cópia. Ah, mas eu coloquei dentro do meu estilo. Ah, eu Ainda finalizei diferente. Ah, eu usei uma cor diferente, eu mudei o cabelo. Joguei a Eu usei aquarela uma atrás. Quando se aproxima muito do desenho, quando dá pra ver que existe uma linha tênue entre cópia e referência, né? Isso acho que a gente vai falar um pouquinho mais também. Mas quando tá evidente que aquilo é uma cópia, que é parcial, né? Isso que a gente comentou agora, isso tá dentro da proteção da lei também. Então, copiou parcialmente ou integralmente, A cópia pode ser com relação ao conceito dessa obra também. Você pode mudar totalmente o corpinho, você pode trocar uma rosa por um lírio, troca uma menina loirinha por uma menina moreninha e faz uma composição ali, mas o conceito, às vezes ele é tão trabalhado que você bate o olho e você já sabe de onde vem aquele conceito. então, quando isso acontece, o autor tem o total direito de reclamar a autoria da obra pra ele, né? Afinal, foi ele que criou, ele que inventou o conceito, ele que Trabalho usou o intelectual, processo, né? né? Então,
é direito dele que aquilo não circule mais ou que, né, de repente pode até escolher processar mesmo. Precisa ter muito cuidado, né, nessa situação. Assim. E é importante ressaltar que quem adquiriu uma obra não adquiriu os direitos sobre a obra. Os direitos sobre essa obra são do autor. Do autor. E para que a gente tenha essa proteção sobre nossas obras, para nós artistas, né, agora falando, eu preciso registrá-las. Tem muito tatuador que registra, que faz questão de estar fazendo com que o desenho que ele criou exclusivamente para o cliente seja registrado, mas não precisa. Os seus desenhos, né, o desenho do tatuador já está protegido a partir do momento que ele criou aquilo. Então, não necessariamente você precisa registrar, mas se quiser, pode. Óbvio, né? É uma proteção a mais. E assim, todas as obras intelectuais que a gente já citou, a partir do momento que você digitaliza ela, sobe para qualquer plataforma de vinculação, ela não perde a sua proteção. Então, assim, não é porque tá no Google que pode sair copiando, no entendeu? Pinterest. Não é assim. A gente recebe, às vezes, alguns orçamentos falando assim, não, mas tá no Google, eu quero fazer igual. Quanto essa? E essa? E essa? Leilão por então, DM, gente. Não é porque tá no Google que é de todo mundo. Alguém fez aquilo e alguém tem o direito sobre aquilo. É bem importante você refletir sobre a imagem que você está escolhendo ali. Se ela é uma referência... Na verdade, ela deve ser uma referência, né? Apenas uma referência. Qual a medida legal que eu devo tomar se alguém copiou um trabalho meu e eu me senti lesado com relação a isso? O que faz? Eu posso entrar com um processo, né, com base nessa lei do direito autoral. O que se pede, geralmente, é o valor integral que a pessoa que copiou ganhou em cima da obra. Então, se a pessoa cobrou R$500 por uma tatuagem da qual ela utilizou o seu desenho, esses R$500 tem que vir integral para você. E você ainda pode pedir danos morais em cima disso. Daí, nesse caso, tem uma variação aí no valor. Então, assim, além de toda essa parte jurídica que torna a cópia da tatuagem ilegal, também existe uma parte muito importante que é a do bom senso. Não é justo que alguém passe por cima desse processo e ganhe dinheiro pulando etapas. Não é justo também com o cliente, com quem está sendo tatuado, já que essa pessoa provavelmente escolheu um desenho e o desenho dela foi desenvolvido pelo tatuador de uma maneira exclusiva, de uma maneira única, que envolveu uma história, um sentimento, uma motivação. Não estamos dizendo que o seu motivo não pode ser meramente estético. Pode. Você simplesmente quis ornamentar seu corpo com um desenho que você achou bonito, interessante, achou que ia fazer sentido ali dentro da composição. Mas você também não pode passar por cima disso que a Lau acabou de falar. Né? Alguém escolheu aquilo através de um sentimento ou até de maneira energética. Então você precisa ter um mínimo de reflexão em cima disso quando você vai escolher um desenho para tatuar. E como o Lucas acabou de falar dessa maneira energética, também tem essa parte de que uma tatuagem ela é um processo de troca e envolve energia. Quando um desenho é copiado, essa energia do processo se perde ou se distorce completamente. Então você tira o desenho de um contexto e leva para outro. Que talvez não se aplica, né? Não é legal, né? Agora eu vou falar com você, aprendiz, que tá começando a tatuar. Existe um discurso também de que se você está começando a tatuar, não tem problema você copiar um desenho desde que a finalidade seja estudo da técnica. Mas assim, trago verdades. Se você não consegue usar essa obra, esse desenho, apenas como uma referência e desenvolver algo seu em cima, sinto muito, você nunca vai chegar nem perto disso que você está tentando reproduzir. Até porque quando a gente está falando de estudo e de evolução, de novo, tem todo um processo envolvido nisso. A criação de um desenho, ela traz inspiração e traz referências muito pessoais. Cada artista tem o seu, é uma vivência e não tem como você copiar vivência, não tem como você copiar experiência. E isso se aplica a qualquer trabalho intelectual. Sim, é a sua poética. Por que você está desenvolvendo esse trabalho? Para quem que você está desenvolvendo esse trabalho? Quem que ele vai atingir? O que te inspira? Isso pode ser um livro, um filme, caminhar, ouvir uma música, enfim. O que te inspira? E tem uma coisa bacana de se falar também, que se você admira alguém, não copie o seu trabalho, mas tente entender o seu processo. Que a partir do entendimento do processo dessa pessoa que você admira, você consegue desenvolver o seu. De certa forma, você está desenvolvendo algo que teoricamente é definitivo. Não que o seu processo ele não possa mudar. A sua inspiração pode vir de outro veículo, outra forma. Você pode pensar no seu trabalho de uma outra maneira.
Afinal de contas, a gente está em constante evolução. Sempre. Porém, a gente também levanta outro questionamento aqui. Quem está protagonizando tudo isso? É você que pensou em algo, teve uma inspiração, uma ideia e levou isso pra um tatuador e ele desenvolveu um desenho pra você? Isso também faz parte da pesquisa, né, gente? Porque se você escolher um tatuador, você estava ciente de que ele era a melhor pessoa para desenvolver aquilo que você esperava. Isso a gente falou no primeiro vídeo. É o tatuador, e isso acontece muito quando a gente faz flash tattoo, porque todos os desenhos que a gente expõe ali são frutos da nossa inspiração, do nosso processo. E o que acontece? Você chega ali, se identifica, existe uma troca e a gente acaba dividindo esse protagonismo quando rola essa identificação forte ali com o trabalho. Ou é de um terceiro que você não faz a menor ideia do contexto de onde veio todo aquele desenvolvimento. Sem contar a representatividade. Putz, isso é um exercício de empatia, gente. E quando a gente fala de representatividade, muito importante ressaltar. A gente está falando de visibilidade e a gente está falando da conquista do espaço. Que para as minorias é muito mais esforço do que para não minoria. Sim, a gente tá falando de privilégios, né? Estamos falando de minorias. Negros, mulheres, LGBTQ+, enfim. Copiar o trabalho dessa galera é muito mais profundo do que simplesmente copiar um desenho mesmo. Passar por cima de um esforço e reafirmar a tentativa constante de silenciar essa minoria. Isso acontece, gente. Dentro do meio da tatuagem, você vê quem se apoia e quem não. Vai muito mais além do seu trabalho. O seu trabalho tem que ser bom, mas ao mesmo tempo que o seu trabalho é bom, você tem que se autoafirmar o tempo inteiro. E às vezes a gente, como parte de minoria, não percebe que isso está acontecendo porque a vida inteira a gente passou por isso. Então a gente acostuma a vai se meio no autoafirmar. flow, vai automático ali, parece que são conquistas pessoais, mas quando você para pra pensar em privilégios, você acaba refletindo que não é bem assim. É importante essa reflexão, por isso que a gente tá trazendo isso pra vocês, pra que vocês possam refletir a respeito disso mesmo. Só você traçar uma linha ali de como é o caminho de cada pessoa pra conquistar o seu espaço, como a gente já falou, né? Da mulher, do negro, do homem hétero, do pessoal LGBT. Então você tem que colocar na balança ali. O caminho traçado é o mesmo? Tá aí o exercício de empatia. E sabe quem que contribui com esse enfraquecimento dos movimentos? É você que simplesmente leva um desenho pro tatuador reproduzir, sem nem pensar em nada disso que a gente falou agora, sem ter nenhuma consideração com todo o processo. Sim. É você, tatuador, que se submete a copiar uma arte, não sabendo a origem dela, a história, a luta, o esforço. Pensando só na grana que você vai ganhar. E assim, tudo bem, todo mundo precisa pagar boleto, né? Todo mundo tem conta pra pagar. Mas será que a gente precisa repetir tudo que a gente falou sobre o processo? E aí assim, se você se enquadra dentro de alguma dessas minorias e se sujeita ao processo da cópia... Não, calma aí, que daí o buraco é mais embaixo, né? Se você se sujeita a cópia, sendo você tatuador ou tatuado, e você está dentro de uma das minorias, gente, de que lado você tá jogando? Oi. Pelo amor de Deus. Valorize o trabalho técnico e intelectual do artista. Valorize e respeite seu corpo, seja você o protagonista. Então, gente, é isso aí. A gente quer que vocês conversem com a gente em relação a isso. Então, comenta o que você achou do vídeo, qual é a sua opinião em relação a isso. Concorda, discorda, se quiser acrescentar. Lembrando que a gente tá trazendo esse assunto pra vocês como uma reflexão, né? Então a gente precisa saber o que vocês acham. Deixa nos comentários também o que você quer ver nos próximos vídeos. Se inscreve no canal, dá seu like, porque a gente precisa disso. Visibilidade, né, gente? Curte, compartilha e vamos trazer essa reflexão para a maioria das pessoas possíveis. Sim. Beleza? Então,